Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar estudando matemática. Vamos estudar hoje sobre as ordens e classes dos números. Eu sou a professora Rose Rodrigues, professora de matemática e professora dos anos iniciais. Vamos lá? Ordens e classes dos números. Para entender melhor o significado de um número e para facilitar a leitura desse número, nós os separamos em ordens e classes. Você já viu que cada algarismo ocupa uma ordem diferente no número? E que esta ordem indica a posição que ele ocupa? Pessoal, aqui eu preparei um quadro em que nós vamos observar o algarismo 2 dentro de diferentes posições em alguns numerais, para que nós possamos visualizar que em cada posição que ele está, ele tem um valor posicional diferente. Então, vamos ao primeiro número, 349.542. O algarismo que nós vamos observar é o 2, não esqueçam. Então, ali, 349.542, observem que o 2 ele está ocupando a primeira ordem, a primeira posição nesse numeral. E esta primeira posição é a posição das unidades. Então, qual é o valor posicional do 2 neste número? O valor posicional é de 2 unidades, ok? Próximo número, 347.524. Neste número, o algarismo 2 está ocupando a segunda ordem ou a segunda posição. E ele tem um valor de 2 dezenas. Ele está ocupando a posição das dezenas. Então, ele tem um valor de 2 dezenas, ou 20 unidades. Daí vocês podem me perguntar, professora, como que eu sei que são 20 unidades? Muito fácil, gente. Olhem a posição em que está o algarismo que nós estamos trabalhando, observando, neste caso 2, e completem com zeros as casas que ficarem à direita do 2, as ordens que estiverem à direita do número que vocês estão analisando. Neste caso, nós estamos analisando o 2, ele está na ordem das dezenas, e eu só tenho as unidades aqui para completar com zero. Então, o valor posicional do 2 neste número é de 20 unidades, ou 2 dezenas. Próximo número, 756.289. Observem que aqui o 2 está ocupando a terceira ordem. A casa que ele está ocupando é a casa das centenas. Neste caso, o 2 tem um valor posicional diferente do anterior, porque aqui ele está na ordem das centenas, na terceira ordem. Então, ele vale 2 centenas, ou completando as casas da direita, como eu falei para vocês, completando a casa das dezenas com zero e das unidades com zero, nós vamos ter 200 unidades. É o valor do 2, o valor posicional do 2 neste número. Próximo número, 132.098. Aqui o 2 está ocupando a quarta ordem, que nós chamamos de unidades de milhar. Aqui, o 2 vai ter um valor posicional de 2 unidades de milhar, porque é a casa onde ele está ocupando, ou 2.000 unidades. Por que 2.000 unidades? Porque como ele está aqui na casa do milhar, eu vou completar a centena com zero, a dezena com zero e a unidade com zero, tá? Me dando, então, um valor total de 2.000 unidades, o valor posicional do 2 neste número. Próximo número para analisarmos é o 624.976. Aqui, o 2 está na quinta posição, ou na quinta ordem. Ele está na casa das dezenas de milhar. Então, aqui, como ele está na casa das dezenas de milhar, o valor posicional dele é de 2 dezenas de milhar, ou, completando as casas da direita com zero, põe zero na unidade de milhar, na centena, na dezena e na unidade, nós vamos ver então que ele tem um valor de 20.000 unidades. Tudo isso que eu estou falando, gente, está completinho aqui do lado. Eu só estou mostrando aqui com a setinha no número para vocês poderem ir acompanhando o raciocínio, tá bom?
Próximo número, 275.570. Neste número, o 2 está ocupando a sexta ordem, ou sexta posição. E ele tem um valor de 2 centenas de milhar, porque ele está ocupando a casa das centenas de milhar. Quando eu pergunto para vocês qual é o valor posicional desse 2? Completo, então, as casas da direita com 0, 0, 0, 0, 0, 0. E eu vou ficar com 200.000 unidades. Este é o valor posicional do 2 neste número. Então, agora nós vamos observar o número 356.791. E como nós vamos fazer, então, um quadro posicional para representar as ordens desse número e o nome dessas ordens. A primeira ordem é a ordem das unidades. E aqui, quem vai? Qual é o algarismo deste número que vai na primeira ordem? É o 1, né? Nós sempre começamos da direita para a esquerda. Então, aqui, uma unidade. Então, aqui no quadro, uma unidade. A segunda ordem é a ordem das dezenas. Qual é o algarismo dentro desse número que nós estamos analisando que está na ordem das dezenas? É o 9, então por isso que ele está aqui. A terceira ordem é a ordem das centenas. Então, aqui na terceira ordem está ocupada pelo algarismo 7. A quarta ordem é a ordem das unidades de milhar, que está ocupada pelo algarismo 6. A quinta ordem é a ordem das dezenas de milhar, que está ocupada pelo algarismo 5. E, enfim, a sexta ordem que nós vamos estudar, que é a ordem das centenas de milhar e que neste número 356.791 está representado pelo algarismo 3, ok? Então, ficou claro até aqui? As ordens são só essas aqui para tudo? Não, não para. Nós vamos estudar hoje até a sexta ordem, até a ordem das centenas de milhar, mas os números são infinitos, então, com certeza, continua. Agora, nós vamos observar a decomposição deste mesmo número, 356.791. Vamos começar essa decomposição sempre pelas unidades. Nós vamos colocar o algarismo que ocupa a ordem das unidades e abaixo nós vamos colocar o valor posicional dele. Então, assim fazendo a decomposição. Uma unidade, então, começando aqui pelas unidades, qual é o valor posicional desse 1 nas unidades? Ele tem o valor de 1 mesmo, né? O valor agora, o algarismo 9, está ocupando as dezenas, então nós temos 9 dezenas, e o valor posicional desse 9 é 90. A terceira ordem agora é a ordem das centenas, e aqui neste número nós temos 7 ocupando a ordem das centenas. O 7 aqui, então, ele tem um valor posicional de 700. Depois, nós vamos para as unidades de milhar, que neste número aqui está ocupada pelo algarismo 6. Então, 6 unidades de milhar valem 6.000. Depois, as dezenas de milhar, que é o algarismo 5. 5 dezenas de milhar equivalem a 50.000. E, por último, neste número aqui que estamos analisando, as centenas de milhar. Aqui nós temos 3 centenas de milhar e 3 centenas de milhar tem um valor de 300.000. Então, pessoal, é bem importante que vocês saibam que quando eu estou decompondo o número, eu estou, na verdade, colocando o valor posicional dele dependendo da ordem que ele ocupa. Aqui, então, nós temos um diálogo de duas meninas e a menina da direita diz: começando da direita, cada grupo de até 3 ordens forma uma classe. E a outra pergunta: e o que são as classes em um número? Então, vamos ver. Aqui vocês já viram as ordens. Que nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nesse número nós temos 6 ordens. E o que são as classes? Vamos ver agora um quadro, então, de valor posicional, onde nós vamos separar também estas ordens em classes. Observe aqui que o número que eu coloquei é o mesmo número, 356.791. Aqui neste quadro, então, ele foi colocado tudo que nós já fizemos anteriormente, ó. 1 unidade, que é a primeira ordem, 9 dezenas, 7 centenas, 6 na unidade de milhar, o 5 está na dezena de milhar, e o 3 na centena de milhar.
O que muda nesse quadro de valor posicional aqui? Aqui nós separamos a cada 3 ordens, nós formamos então uma classe diferente. A classe que é formada com a primeira, segunda e terceira ordem, que são as unidades simples, unidade, dezena e centena, nós vamos chamar de primeira classe ou classe das unidades simples. Então, observem que esta primeira classe ou classe das unidades simples, ela é formada apenas com as 3 primeiras ordens. Nas 3 últimas ordens, últimas do número que nós estamos analisando, nós temos a segunda classe. Então, a quarta, quinta e a sexta ordem, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, formam a classe dos milhares, ou a segunda classe, tá bom? Então, neste número aqui, 356.791, nós temos 6 ordens e 2 classes, porque a primeira classe é formada pelas 3 primeiras ordens e a segunda classe é formada pelas próximas 3 ordens, tá? Continua, porém, nós vamos parar aqui porque nós estamos analisando até a centena de milhar, tá bom? Então, pessoal, para hoje era isso, tá? Era explicar para vocês um pouquinho mais como que se dividem as ordens e as classes de um número, ok? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, gente, de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.